capítulo 9, versículo 1. Pode haver algo mais estúpido que o modo de ver de alguns. Falo daqueles que deixam de lado a prudência, ocupam-se para poder viver melhor, armazenam a vida, gastando-a, fazem seus planos a longo prazo. No entanto, protelar é do maior prejuízo para a vida. Arrebata-nos cada dia que se oferece a nós, rouba-nos o presente ao prometer o futuro. O maior impedimento para viver é a expectativa, a qual tende para o amanhã e faz perder o momento presente. Do que está nas mãos da fortuna, dispões. O que está nas tuas, despedes. Para onde ficas o olhar? Para que tendes? Tudo o que está por vir se assenta na incerteza. Desde já, vive. Proclama o maior dos poetas e, como inspirado por divinos lábios, canta este canto de salvação. Abre aspas. Os melhores dias da vida dos tristes mortais são os primeiros a fugir. Por que hesitar? Diz ele. Por que ficar sem nada a fazer? Se não ocupares o dia, ele fugirá. Fecha aspas. E contudo, se o tiveres ocupado, ainda fugirá. Portanto, deve-se lutar contra a celeridade do tempo usando de velocidade, tal como se deve beber depressa de uma corrente rápida e que não fluirá para sempre. O poeta emprega magnificamente as palavras para censurar a infinita contemporização, pois diz o melhor dia e não a melhor idade. Como é que tu, seguro e demorado em meio a uma tão grande fuga de tempo, dispões para ti os meses e os anos numa longa série, de acordo com a tua avidez? O poeta fala do dia e deste mesmo dia que está fugindo. Acaso se duvida que os melhores dias fujam primeiro aos míseros mortais, isto é, aos ocupados? A velhice oprime tanto os seus espíritos pueris, que chegam a ela surpresos e desarmados, pois nada em sua vida foi previsto. Bruscamente e desprevenidos nela caíram. Não a sentiam chegar diariamente. Tal como uma conversa ou uma leitura ou alguma reflexão mais séria distrai os viajantes que se veem chegados ao destino sem notar que ele se aproximava. Assim, esta contínua e tão rápida caminhada da vida, que dormindo ou acordados fazemos do mesmo passo, aos ocupados, não aparece senão no fim. Capítulo 10, versículo 1. Quisesse eu dividir minha tese em tópicos e argumentos, ocorrer-me-iam muitos exemplos, pelos quais provaria que é muito breve a vida dos ocupados. Costumava dizer Fabiano, que não era um desses filósofos acadêmicos, mas um dos verdadeiros e antigos. Abre aspas. Contra as paixões deve-se lutar com arrojo, não com sutilezas. Deve-se romper a linha de batalha com um grande assalto, não com tímidas tentativas. Fecha aspas. Não aprovava sofismas, abre aspas, pois devemos vencer as paixões, não espicaçá-las, fecha aspas. Contudo, para demonstrar às suas vítimas seu desvario, devemos instruí-las, não lamentá-las. A vida divide-se em 3 períodos: o que foi, o que é e o que há de ser. Destes, o que vivemos é breve, o que havemos de viver duvidoso, e o que já vivemos, certo. Pois sobre este último, a fortuna perdeu os direitos. É o que não se submete ao arbítrio de ninguém. Eis o que escapa aos ocupados, pois eles não têm tempo para reconsiderar o passado e, mesmo se tivessem, ser-lhes-ia desagradável a recordação de uma coisa da qual se arrependem. Portanto, é contra gosto que voltam seus pensamentos ao tempo mal empregado e não ousam reviver aquelas horas, cujos vícios, embora estivessem dissimulados pelo atrativo de um prazer momentâneo, desvendam-se com a recordação. Ninguém se voltará de bom grado ao passado, exceto aquele cujas ações estão todas submetidas à censura de sua consciência, que nunca se engana. Aquele que ambiciosamente muitas coisas cobiçou, orgulhosamente desprezou, insolentemente venceu, traiçoeiramente enganou,
desonestamente roubou e prodigamente dissipou seus bens, necessariamente terá que temer suas próprias recordações. Ora, de nossa vida, esta é a parte inviolável e já consagrada, que está acima de todas as vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la do seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios. Os dias apresentam-se a nós um a um e momento por momento. Entretanto, todos os dias do passado se apresentarão a nós quando ordenarmos, e consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados não têm tempo de fazer. É próprio de uma mente segura de si e sossegada poder percorrer todas as épocas de sua vida, mas o espírito dos ocupados, tal como se tivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Portanto, sua vida se precipita num abismo, e tal como não é de nenhum proveito procurar encher uma ânfora, por mais que nela se coloque líquido, se não há fundo que a receba ou a sustenha, assim também não importa quanto tempo tens à disposição, se não tens como retê-lo. Ele vazará como de almas rachadas e furadas. O tempo presente é brevíssimo, tanto que a alguns parece não existir, pois está sempre em movimento, flui e precipita-se, deixa de ser antes de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Pertence, pois, aos ocupados apenas o tempo presente, que é tão breve que não pode ser abarcado, e este mesmo escapa-lhes, ocupados que estão em muitas coisas. Capítulo 11, versículo 1. Enfim, queres saber quão pouco vivem os ocupados? Vê como desejam viver longamente. Velhos, decrépitos, mendigam em suas orações um acréscimo de uns poucos anos. Procuram parecer menos idosos e lisonjeiam-se com mentiras e encontram tanto prazer em enganar a si mesmos, que é como se enganassem junto com o destino. Mas quando uma enfermidade qualquer adverte-os de que são mortais, morrem tomados de pavor, não como se deixassem a vida, mas como se ela lhes fosse arrancada. Ficam gritando que foram tolos em não viver e que, se por acaso escaparem da doença, haverão de viver no ócio. Então, tomam consciência de quão inútil foi adquirir o que não desfrutaram e de como todos os seus esforços resultaram em vão. Mas para aquele cuja vida esteve livre de preocupações, por que não haveria ela de ser longa? Dela nada foi transferido a um outro, nada foi atirado a um e outro lado, nada foi dado à fortuna, nada desperdiçado por negligência. Nada foi esbanjado com prodigalidade, nada ficou sem ser empregado. Toda ela, por assim dizer, teve proveito. E deste modo, por mais curta que seja, ela é mais do que suficiente. E, portanto, quando lhe vier o último dia, o sábio não hesitará em caminhar para a morte com passo firme. Capítulo 12, versículo 1. Talvez tu me perguntes a quem eu chamo de ocupados. Não há por que pensar que entendo serem ocupados apenas aqueles contra os quais se mandam os cães para expulsá-los da basílica, ou os que vemos sobressair, seja orgulhosamente em meio à multidão de seus clientes, seja desprezivelmente da de outro, ou aqueles cujos compromissos obrigam a abandonar seus lares para ir bater à porta do outro, ou aqueles a quem a lança do pretor põe ocupados devido a um lucro infame e que um dia haverá de apodrecer. O ócio de alguns é ocupado, quer em sua vila ou em seu leito, quer em meio à solidão. Mesmo quando estão afastados de todos, eles próprios prejudicam a si mesmos. Não devemos chamar sua vida de ociosa, mas de ocupação indolente. Por acaso chamas de ocioso o que coleciona com escrupuloso cuidado os bronzes coríntios, preciosos devido à mania de uns poucos, e consome a maior parte de seus dias em meio a ferrugentos pedaços de metal? E o que se senta num ginásio? Que vergonha!
Os vícios dos quais somos vítimas nem mesmo são romanos. Para apreciar as pelejas dos rapazes que se estapeiam? E o que classifica seus rebanhos de cavalos segundo a cor e a idade? Ou os que patrocinam os mais novos campeões de atletismo? Que? Tu chamas de ocioso os que passam muitas horas no cabeleireiro, aparando o que cresceu na noite anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as madeixas desarranjadas ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali? Como ficam irados se o barbeiro for um pouco negligente, crendo que estava a aparar os cabelos de um verdadeiro homem? Como se encolerizam se algo de sua cabeleira for cortado, se algo está fora de ordem, se tudo não cai em seus devidos cachos? Qual destes não preferiria ver a desordem na República, a ver a de seus cabelos? Quem não se preocupa mais com a elegância de sua cabeça do que com sua saúde? Qual não prefere ser bem penteado a ser honesto? Tu chamas ociosos os que se preocupam com pentes e espelhos? E quanto àqueles que se ocupam em compor, ouvir e aprender canções, que atormentam a voz, cuja reta entoação a natureza fez muito simples e a melhor, com inflexões de desajeitadas modulações, eles estão sempre a estalar os dedos, marcando alguma canção que tem na cabeça e, mesmo quando são chamados para questões sérias e frequentemente tristes, ouvimos seu imperceptível cantarolar. Eles não têm ócio, mas ocupações indolentes. Nem por Hércules considero meus festins como tempo livre, uma vez que vejo com quanta solicitude dispõe a prataria, quão diligentemente ajeitam as túnicas de seus jovens prediletos, quão ansiosos ficam por saber como o javali sai das mãos do cozinheiro, ou com que velocidade os escravos jovens, a um dado sinal, correm às suas obrigações, com quanta perícia as aves são cortadas em bocados não muito grandes, ou quão cuidadosamente os infelizes escravos limpam o vômito dos bêbados. É por estes meios que adquirem a fama de serem elegantes e faustosos, e seus males perseguem-nos até mesmo nos menores detalhes da vida, de modo que eles não podem comer nem beber sem afetação. Eu não contaria entre os ociosos aqueles que se fazem transportar para cá e para lá em carruagens ou liteiras, e observam pontualmente a hora de seus passeios como se não lhes fossem lícito perdê-los, nem os que se fazem lembrar por outro quando devem banhar-se, nadar ou comer. Seus espíritos extraordinariamente débeis estão tão enfraquecidos pela lassidão que eles nem mesmo podem decidir por si só se têm fome. Já ouvi um desses delicados, se é que se pode chamar de delícias o fato de desaprender os hábitos da vida humana, ao ser retirado do banho e colocado numa cadeira, perguntar: ainda estou sentado? Tu crês que este que ignora até se está sentado sabe se vive, se vê, se é ocioso? Não poderia dizer de pronto o que lamento mais: ele realmente não saber ou fingir não sabê-lo. Esses esquecem-se realmente de muitas coisas, mas também fingem esquecer de muitas outras. Certos vícios deleitam-nos como se fossem provas de felicidade. Parecem-lhes próprio de um homem muito baixo e desprezível saber o que faz. E agora, não vás crer que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria. Estes, por Hércules, ultrapassam em muitas invenções dos mimos. E neste nosso século, engenhoso apenas para tais coisas, os vícios progrediram tanto que já podemos acusar os mimos de negligência. É o cúmulo haver alguém que está tão atolado na luxúria que se fia na palavra de um outro para saber se está ou não sentado. Portanto, esse aí não é ansioso, dá-lhe outro nome. Ele está doente, ou melhor ainda, está morto. É ocioso o que é também consciente de seu lazer. Mas este semi-vivo, que precisa de alguém que lhe indique a postura do próprio corpo, como poderia ser senhor de um momento sequer de sua vida?